Obrigada, querida. Semana passada nós... Me deram essa daqui, mas já que você está me dando, né? Obrigada. Semana passada nós iniciamos uma série de mensagens com o tema detox. E o pastor Washington trouxe aqui uma mensagem nos falando sobre a importância de, assim como o nosso corpo físico precisa de um detox, assim como você precisa cuidar do seu corpo. E ele falou da importância de também nós cuidarmos do nosso espírito, não foi isso? Que é possível sim nós vivermos num mundo contaminado, mas com uma alma limpa. E queridos, falando sobre detox, quem aqui já fez um detox? Levanta a sua mão, de alimento. O médico falou, você vai ter que fazer um detox. Você gostou? Porque eu não gostei não, viu, irmão? É uma semana, às vezes é só 15 dias que você tem que se abster dos industrializados. Pode deixar aqui no cantinho para mim. São coisas dos efeitos especiais, tá, irmãos? Deixa aqui. Deixa quieto. Obrigada. E durante um período você tem que se abster de coisas que geram contaminação no seu organismo. Isso é o detox. Para que de fato então o seu corpo possa se renovar, para que a sua saúde seja revigorada, renovada. Irmãos, e a verdade é que não é bom a gente fazer detox nenhum. Não é agradável, não é gostoso, não é confortável para o seu corpo se desintoxicar. Porque geralmente o que intoxica é o que a gente acha que é bom. Alimentos, por exemplo, como o pastor Washington falou aqui, os industrializados, que já são fabricados para te tornar dependente, você sabia disso? Eles são fabricados para nos tornar dependentes e a verdade é que é essa mesmo. Em outras palavras, aquilo que nos suja é confortável para nós. O seu corpo se acomoda bem a isso. Mas nós aprendemos aqui, amados, que não adianta de nada você ter um corpo saudável numa alma doente. Não adianta de nada o seu corpo estar em plena forma se a sua alma estiver adoecida. E sabe, amados, hoje eu quero falar sobre uma outra área que nós temos necessidade de fazermos um detox. De tirarmos as impurezas, de tirarmos aquelas coisas que estão nos contaminando e influenciando, agora não só na saúde física, mas na nossa saúde espiritual. A primeira coisa que eu quero ensinar para você, querido, que é um erro muito grave, que muitos de nós temos cometido porque aprendemos errado, é que muitos de nós ouvimos que nós somos um ser tricotômico. O que é isso, pastora Natália? Que palavrão é esse? Corpo, diga comigo, corpo, alma e espírito. Só que é o seguinte, você não foi feito nessa ordem. Eu não fui criada nessa ordem. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra. Vou ler nessa tradução, numa outra, e vou pedir que você, que a sua tradução fala justamente essa palavra, que você fale para mim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o quê? E o ser humano se tornou um ser. Tem alguma tradução que está falando que você tornou uma alma vivente? Aqui, certo? Então, quando Deus nos criou, imagina você, esse aqui somos nós. Deus criou o homem do pó da terra, literalmente o pó da terra. E Ele cria o homem do pó da terra, e a Bíblia diz que Ele então sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Então nós nos tornamos uma alma vivente. Diga comigo, eu sou uma alma vivente.
E a Bíblia diz que Deus cria o homem, e Deus criou você assim, querido, e eu. Olha que coisa linda. E Deus cria o homem, então, uma alma vivente. Só que a Bíblia não diz que Deus criou um corpo vivente. Deus criou uma. Portanto, você não é corpo, alma e espírito. Você é uma alma vivente que habita num corpo. Entender isso faz toda a diferença. Porque nós vivemos hoje numa geração onde, amados, eu me esbarro 24 horas por dia com pessoas fisicamente maravilhosas. Aqueles corpos que parecem tão saudáveis, né? Aqueles marombados, aquelas pessoas, como diz por aí, trincada. E não tem problema nenhum nisso. Cuide da sua saúde. Nós ensinamos isso aqui. Só que é o seguinte: não se preocupe mais com o seu corpo físico do que com a sua alma. Não invirta a ordem dos fatores, porque nesse caso, ela vai alterar o produto final. O que nós vemos hoje são pessoas que estão saudáveis fisicamente, mas que as suas almas, habitando nesse corpo, estão a cada dia perecendo, silenciosamente morrendo, apodrecendo dentro dessa matéria, dentro desse corpo. Irmãos, e quantos de nós às vezes priorizamos muito mais o nosso corpo do que a nossa alma? Tem pessoas que estão fazendo tanto esforço fisicamente, mas espiritualmente estão atrofiadas. Não consegue fazer um esforço de ler a palavra, não consegue fazer um esforço de servir no reino, não consegue fazer um esforço de viver além daquilo que pode se imaginar. E sabe, queridos, o exemplo que eu tenho aqui para você, e eu quero falar hoje sobre emoções intoxicadas. Que nós precisamos de um detox nas nossas emoções. Como emoções intoxicadas estão interferindo na nossa vida espiritual. Como as emoções intoxicadas, interferidas por algumas coisas que nós vamos descobrir aqui, estão deturpando, estão confundindo, estão atrapalhando que muitos de nós vivam a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Sabe, querido, eu quero dizer para você, e não é para te convencer, mas eu só posso entregar essa palavra para você, porque ela faz parte também da minha história. Foi uma semana orando, jejuando, estudando, para te entregar essa palavra. Eu quero dizer para você que, apesar de você talvez me olhar aqui e achar que eu tenho uma certa desenvoltura, nunca é fácil entregar com integridade aquilo que Deus falou. Nunca é fácil você falar com precisão, sem ir além ou sem faltar com algo que é da parte de Deus. E sabe, queridos, por que eu trago debaixo de muito temor essa palavra para você nessa noite? Porque eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui vamos ter a nossa vida liberada e transformada pelo poder não do que eu falo, mas da palavra que eu entregar para vocês. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Quando nós olhamos ali nessa mensagem que diz, é o exemplo dessa água limpa. Foi assim que Deus criou Adão e Eva. Você acha que Adão e Eva tinham impurezas emocionais? Será que Adão sofria de ansiedade lá no jardim, pensando o que ele ia fazer daqui a 100 anos? Não, irmãos. Pisaram aqui nessa terra 2 seres humanos, 3, contando com Jesus, que não experimentaram o que é estar intoxicado nas suas emoções. Que não experimentaram o que eu e você vivenciamos hoje. Que não experimentaram o que contamina os nossos corações. Mas Adão e Eva, por causa do pecado, por causa de tudo aquilo que aconteceu, nós vamos observar, amados, que foi o Senhor quem nos deu as emoções.
Às vezes quando você ouve falar sobre emoção, você já pensa logo, eu tenho que guardar todas elas. A gente aprende a não lidar com as emoções, a gente aprende a mascarar emoções, e não é isso que a Bíblia diz. O que o Senhor está dizendo é que foi Ele que criou as emoções quando Ele nos criou. Só que Ele nos criou assim, amados, com emoções saudáveis, com emoções puras. Você quer exemplo de emoções? Alegria é um tipo de emoção. Quando Adão olhou para Eva e ele falou, opa, esse é osso do meu osso, carne da minha carne. Ele expressou várias emoções. Não tem problema você expressar emoções. Só que o que a palavra vai nos ensinar aqui é que muitas delas foram contaminadas, foram mudando da pureza, da essência, e parece que elas estão trabalhando contra nós. Porque quem aqui nessa noite que já não foi vendido pela sua emoção, querido? Quem aqui já não estragou algo por causa da sua emoção? Quem aqui já não teve a sua vida interferida porque encontrou-se com alguém dessa forma? Então Adão e Eva, eles experimentaram uma vida 100% sem ressentimentos. Você sabe o que é isso? Você não sabe. Uma vida sem mágoa, você sabe o que é isso? Você não sabe. Uma vida sem ansiedade. Uma vida sem medo. Uma vida sem dúvida, querido. Quem aqui sabe o que é isso? Nenhum de nós sabemos. Nenhum de nós sabemos, porque Adão e Eva experimentaram isso. Foram criados como aquela criança, sabe aquele bebezinho quando nasce? Quando você olha para ele assim, tudo que você consegue ver é o quê? Pureza, inocência. Tudo que você consegue ver é que ele é um ser que está naquela inocência tão limpo, que não lidou ainda com essas frustrações da vida, que não sabe o que é ser traído, que não sabe o que é ser enganado, que não sabe o que é ser rejeitado, que não sabe o que é alguém esconder-se, alguém fazer algo por mal. Agora, amados, o que a Bíblia mostra é que Adão e Eva pecaram. E quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com as emoções deles? Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles fizeram, eles conheceram a culpa. E a Bíblia diz que Deus chama por Adão, Adão, aonde você está? Deus não queria saber aonde Adão estava. Deus queria saber aonde estava a capacidade de Adão de reconhecer que havia errado. Então Adão peca e ele sente culpa. Logo que ele sente culpa, ele sente vergonha. Aquelas emoções que eram puras, que eram inocentes, agora começaram a experimentar a culpa, começaram a experimentar o medo, começaram a experimentar a vergonha, porque eles se mostraram no ridículo, pegaram folhas e começaram a se esconder. Começaram a se esconder como se eles pudessem se esconder de Deus. Começaram a se esconder como se isso fosse capaz. E sabe o que aconteceu? Eles foram tirados daquele lugar. E Adão e Eva então começam a gerar uma família. Amados, eu não posso precisar para vocês quantos efeitos estar intoxicado nos causam. Eu não posso precisar para você e falar quantas coisas ruins, quantas coisas podem acontecer conosco e através de nós, porque estamos impuros, porque estamos sujos, porque estamos agora contaminados. Eu quero perguntar nessa noite, alguém aqui teria coragem de beber um pouquinho dessa água? Não? Mas ela está só um pouco suja. Olha aqui para você ver, se você tirar as folhinhas aqui, dá para beber, não dá não? Foi só um pouquinho, não foi? Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Só que sabe quais foram os efeitos que causaram isso na vida deles? Amados, eles tiveram filhos. Aonde aconteceu o primeiro assassinato da história? Na família com Adão e Eva. Sabe por quê? Emoções contaminadas. Caim mata Abel por inveja, por ambição, mata ele por mágoa, por ressentimento e por tantas outras emoções, tantas outras coisas. E aqui eu quero dizer para você, querido,
Hoje eu quero tratar, eu não tenho tempo de falar de todos os sentimentos, mas eu quero falar sobre 2 que eu considero 2 dos piores. 2 contaminações que podem destruir a vida de qualquer ser humano. A primeira delas é a mágoa. A segunda delas é a culpa. Querido, eu poderia falar aqui sobre a depressão, e eu sei que é sério. Eu poderia falar aqui sobre a ansiedade, e nós vivemos hoje num mundo ansioso. Mas por que não te dizer que muitos estão vivendo doentes de ansiedade, porque estão escondendo mágoas? Por que não dizer que tem pessoas que estão depressivas, porque estão calando uma culpa que carregam, que estão consumindo elas há anos? Por que não dizer que a raiz de muitas dessas coisas pode estar ligada justamente com a mágoa, justamente com a culpa que carregam? Sabe, amados, Deus, essa pergunta que Ele faz para Adão, Deus pergunta para ele, fala assim para ele: Adão, aonde você está? Adão, aonde está você? Era para saber se Adão ia escapar da responsabilidade da sua vida, da responsabilidade da existência, e transformar a vida num sistema de esconderijo. Amados, tem pessoas que estão vivendo atrás de máscaras. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque um dia também eu vivi escondendo mágoas, escondendo culpa, porque eu achava que eu tinha que lidar com isso silenciando, me calando. Amados, nós não podemos esquecer que nós somos um corpo habitando numa alma vivente. E muitos estão sendo contaminados, porque muitos de nós estamos priorizando esse corpo e deixando a nossa alma para depois. E hoje, sabe o que acontece com a gente? Olha, por exemplo, você fica irado no seu trabalho, você fica irado lá na sua casa, no seu casamento. Uma pessoa atrai a sua amizade, você trai alguém, você trai no seu casamento, você trai as pessoas, você engana. E é assim que muitos de nós nos encontramos, porque achamos que temos que viver nos escondendo, achamos que é assim que vai resolver. Nós viemos lidando com frustrações, e parece que quanto mais mexe, mais sujo fica, né? A gente vai lidando com as traições, é assim. Vamos lidando com os desenganos, vamos lidando com as mentiras. E muitos de nós chegamos exatamente nesse ponto aqui. E quando nós olhamos para a Bíblia, a única maneira de sentirmos as nossas emoções de maneira apropriada, amados, é com uma visão segundo a perspectiva de Deus. Quando nós vivemos uma expectativa alinhada com a palavra, compartilhando as emoções com o próprio Deus, quando os nossos sentimentos se tornam compatíveis com o de Deus, porque é isso aqui que não está acontecendo mais com a gente. Lidar com as frustrações como Deus lidaria, lidar com a traição como Deus lidaria, lidar com os problemas, lidar com as coisas que vão acontecer na nossa vida. E eu preciso te dizer, querido, são as nossas emoções que revelam o que nós sentimos, porém é a palavra de Deus que revela a verdade. Se a sua emoção revela o que você sente, a boa notícia que eu tenho para te dar é que é a palavra de Deus que revela a verdade para nós. O problema, amados, é que nós ainda não entendemos na prática o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2. Que ele diz assim: não vos conformeis com as coisas deste século, mas transformai para a renovação da vossa mente, para que conheceis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, sabe como o mundo está lidando com as emoções? Me traiu? Então nunca mais eu quero saber de você. Ah, você me enganou, pisou no meu calo? Aqui, ó. Irmãos, eu não quero ser assim. Pessoas que estão virando amargas, ressentidas, duras. A cada dia que passa estão se isolando, estão se fechando. Ah, eu não confio mais em ninguém. Todo mundo é igual. Aqui, ó. Todo mundo é do mesmo jeito, quer saber? Eu não vou ajudar mais ninguém. Eu não vou fazer mais o bem para ninguém. É você e eu que decidimos.
Quando emoções negativas nos sobrevêm, é sinal de que nós devemos ir para a Bíblia, buscar a direção do Espírito Santo para transformá-las no nosso favor. Quando nós sentimos isso, porque você vai sentir, querido. Deus é um Deus que tem emoções, porém Deus não é emotivo. O que é isso? Deus tem emoções, mas apesar disso Ele não é controlado por elas. Deus se alegra. A palavra mostra que o próprio Jesus era alguém que expressou suas emoções. A Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus se alegrou. A Bíblia diz que Jesus se entristeceu. Jesus se enfureceu, entrou lá no templo, quebrou tudo. Emoções. Em momento algum a palavra manda você engolir as suas emoções e deixar elas aí escondidas dentro de você, não. Mas o que a Bíblia ensina é que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, como eu mostrei aqui. Mas olha o ponto em que muitos de nós estamos. Deus nos criou limpos. Deus nos criou puros. Deus criou um certo nível de inocência para cada um de nós. Mas essas contaminações foram ocasionando e foram nos fazendo chegar nesse ponto aqui, amados. A diferença do homem e Deus é que mesmo quando sente emoções, o Senhor não se deixa governar por nenhuma delas. O problema não é a gente ter as emoções, o problema é que muitos de nós permitimos que são elas que mandam no nosso destino. São elas que escolhem os nossos vínculos de amizades, são elas que fazem e acontecem. São as nossas emoções que tomam decisões por nós. A diferença de Deus com o homem é o seguinte: os sentimentos de Deus nunca terminam em pecado, mas os nossos estão terminando. Os sentimentos de Deus nunca terminam em pecado, a tristeza de Deus nunca termina em pecado, a fúria de Deus nunca termina em pecado, mas a nossa sim, amados. A mágoa de muitos de nós tem tornado-se em pecado. A culpa de muitos de nós tem tornado-se em pecado. Sabe, amados, o que a palavra nos ensina? É que o Senhor se renova em misericórdia, que Ele sempre perdoa, Ele é justo, Ele é amável. Mas Ele não é impaciente, Ele não é precipitado. Logo, nós nunca encontraremos nele sentimentos melindrosos ou caprichosos. É por isso que sempre nós podemos confiar nas orientações de Deus. Amados, muitos de nós estamos vivendo um nível de ressentimento que nunca vivemos na vida, nos dias de hoje. A cada dia que passa, você reparou, as pessoas estão ficando mais melindrosas. As pessoas estão ficando mais difíceis de lidar. Por quê? Você vai descobrir agora. Eu quero falar para você sobre a primeira área que nós precisamos lidar com ela, que é a amargura, ou a mágoa, como você queira chamar. Olha para você ver, na Bíblia, a raiz de amargura é a atitude ressentida e não perdoadora que pode perturbar a minha vida e a vida de quem está perto de mim. Fica perto de uma pessoa amargurada para você ver. Ela vai te contaminar. Aquela amargura é como um veneno que desce no canto, como a presa da serpente. E nas palavras que ela fala está amargurada, nas atitudes que tem está amargurado. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a amargura. Então a amargura é uma atitude ressentida e não perdoadora que pode perturbar a minha vida e a vida de quem está perto. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: o escritor aos Hebreus começa com uma advertência. E ele começa dizendo: tomem cuidado. Tomem cuidado, fiquem alerta, vigiem, acordem, para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Olha para você ver que interessante. A Bíblia não fala que a amargura é um fruto. Ela fala que a amargura é o quê? Raiz. Sabe aquele negocinho chamado tiririca? Que é aquela plantinha que nasce, se você tiver um jardinzinho lá,
e nasceu uma tiririca, que é aquele matinho que tem aquela florzinha amarelinha, e você vai lá e na maior das intenções, o que você faz? Arranca. E o que vai acontecer? A pior coisa que você vai fazer é simplesmente ver aquela plantinha e querer arrancar, porque dentro do bulbo da tiririca existem milhares de sementes, e quanto mais você puxar ela por fora, mais vai nascer, até você perder todo o jardim, até você perder todo o gramado. Porque não é só um problema superficial. Ele diz assim, olha, cuidado, querido. Eu, pelo menos, quando eu vejo uma placa escrito cuidado, cuidado, aquilo vai me dar o quê? Uma noção de que eu posso estar em perigo se eu me afligir, se eu ultrapassar aquilo dali. E o que a Bíblia está falando sobre a amargura? Está dizendo, olha, cuidado, quando vocês verem qualquer coisa que vai gerar essa raiz. E é por isso que muita gente não consegue prosperar. É por isso que muita gente não consegue ter uma vida espiritual frutífera. É por isso que muitas pessoas estão patinando e parece que a coisa não vai. Às vezes você fala, Deus, eu não quero mais voltar para esse pecado. Quando você olha, você está lá. Deus, eu não quero mais fazer isso. E como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque se houver alguma raiz de amargura dentro de você, querido, não é superficialmente que isso se arranca. Segunda orientação está em Gálatas 5:19-21. Diz assim, olha, qualquer expressão dessas características é pecado contra Deus, e elas são resultados da carne e não do seu espírito. Amados, a amargura pode nascer de uma semente de mágoa contra outra pessoa. Ela pode surgir do fato de eu ter sido machucado, ofendido ou simplesmente contrariado. Você sabia disso? Você pode ter uma raiz de amargura dentro de você porque você foi contrariado por alguém. E sem perceber, você começou a alimentar aquilo dali. Alimentar e pensou, como eu disse aqui no início, mas eu fui só contrariado, eu já perdoei. Será? Não, mas só aconteceu isso daqui, já está tudo certo. Será? Que você não está arrancando isso e está achando que está resolvido do jeito que você acha que tem que ser, e esse negócio está só proliferando aí dentro. Uma raiz de amargura, ela pode surgir através de alguém que não atendeu às minhas expectativas. Ah, mas eu achei que fulano fosse assim. Pode ser plantada aí uma raiz de amargura. Ah, mas eu achei que era desse jeito. A raiz de amargura pode vir sim, porque alguém não supriu as minhas necessidades de forma mais séria, não se importou com o meu problema. Talvez um pecado contra mim, alguém me feriu, um líder te feriu, alguém te decepcionou, e essa raiz de amargura está aí dentro, está consumindo. Seja qual for o caso, querido, se nós não reagirmos a isso biblicamente, essa semente de amargura estará lançada e vai nos destruir sim. Quando uma raiz de amargura brota, há dois efeitos que são inevitáveis. Primeiro, alguém que já tem uma semente de amargura aí, que pode vir de qualquer modo, primeira coisa que ela faz, ela perturba, ela tira a paz. Você pode estar seguindo com sua vida aqui, você acha que você está seguindo, mas quando você menos imagina, você está esperando que aquela pessoa que te afligiu, que algo de errado aconteça com ela, para você dizer, viu que eu estava certo? Amargura. A amargura tira a paz. A amargura tira o nosso sossego. A primeira coisa que ela faz é que uma pessoa amargurada, ela vive descontente, ela vive inquieta, ela vive perturbada, ela perde a sua paz com Cristo, porque está se desabstendo da graça de Deus, não consegue mais acessar esse lugar. Segundo efeito que a raiz de amargura causa, a raiz de amargura, ela contamina muitos. Se uma pessoa amargurada,
ela contaminasse a si mesma somente, já era um problema muito grave. Mas a questão é que uma raiz de amargura, uma pessoa ressentida, é como um veneno contagioso. Uma pessoa ressentida, ela vai espalhando o seu ressentimento para outros. Aquela questão de estar sempre cobrando a justiça. Ela quer que a companhia que está perto dela venha ouvir a sua miséria. Ela sempre está procurando ouvintes para falar das suas queixas. Sempre está em busca de um aliado para dizer: é verdade, você tem razão de estar assim mesmo. Sempre está procurando alguém que consiga ajudá-la a disfarçar esse mal, que na verdade está tomando conta do seu coração. Amados, tem um autor que diz que toda ferida causada por maus relacionamentos constitui-se numa porta aberta para a atuação de demônios. Isso é verdade. Há uns anos atrás o diabo agia de uma forma na igreja, no meio do povo de Deus. E às vezes você estava num culto como esse aqui, tinha um demônio gritando, você ia lá, expulsava em nome de Jesus, acompanhava aquela pessoa e glória a Deus. Só que agora ele está agindo silenciosamente, amargurando corações. Pessoas que não conseguem mais lidar com as suas diferenças dentro desse ambiente da comunidade de fé. Que estão tão feridas umas com as outras, que não conseguem nem mais se esforçarem mutuamente para que ambos possam permanecer na fé. Sabe por que isso acontece? Porque a amargura, ela sempre procura culpar outras pessoas por causa da sua dor. Diga comigo: a amargura sempre procura culpados para a sua dor. A amargura sempre vai procurar culpados para a sua dor. E amados, nós precisamos desintoxicar as nossas emoções. Mas antes precisamos entender o quão pecaminosa é a amargura. A razão pela qual as pessoas não lidam diretamente com esse pecado, preferem arrumar uma justificativa, é pensar que ele pertence a outra pessoa. A razão pela qual as pessoas não querem lidar com esse pecado é porque na mente de muitos de nós, sempre ele está na conta da outra pessoa, nunca na nossa. Sempre foi de alguma forma o outro que errou comigo, sempre foi de alguma maneira o outro que me decepcionou, e a gente vai se justificando por aí, amados. A gente vai costurando nesse caminho aí. Outra coisa, o diabo pode cochichar nos nossos ouvidos. Cochichar coisas do tipo: bem, quando o seu ofensor te magoar, é só você dizer e ele dizer que está arrependido, você vai se sentir melhor. Quando aquela outra pessoa vier até você e se humilhar, aí você vai se sentir melhor. Isso é o diabo que fica cochichando no nosso ouvido. Mas suponhamos, amados, que ele não toma essa iniciativa. O que você vai fazer? Você vai deixar essa raiz te destruir. Você vai deixar essa raiz te matar. Você vai deixar essa raiz acabar com você. Só porque o outro não chegou para mim, você vai ficar amargurado pelo resto da sua vida. Ou você vai decidir perdoar, ou você vai decidir largar isso, ou você vai manter essa muralha da amargura até o dia que o ofensor chegar e dizer: sinto muito, estou arrependido. E é isso que a gente vai fazendo, amados. Para perdoar, você precisa entender que você precisa fazer isso antes que o ofensor venha até você. Enquanto você fica esperando quem te ofendeu vir, se arrepender, mostrar que ele quer mudar, querido, a sua vida vai passando. A sua vida vai indo embora. Em outras palavras, você deve se livrar da amargura, independentemente do que a outra pessoa faça ou não. Você deve se livrar logo dessa raiz. Você deve se livrar logo desse mal. Paulo diz na carta de Efésios 4, 31, 32, ele diz: longe de vocês, amados, olha o que a Bíblia diz. Longe de vocês toda a amargura,
cólera, ira, gritaria, blasfêmias, como toda malícia. Quando vocês verem esse tipo de coisa, fogem. Não dê lugar para essas coisas, amados. Raízes precisam ser plantadas. Qual semente você imagina que, quando plantada no solo do nosso coração, produz uma raiz de amargura? Qual semente que, quando é plantada aí dentro, sabe qual? Quando alguém nos magoa, é como se a pessoa plantasse uma semente de amargura no solo do nosso coração. Sabe o que é interessante? Essa palavra aqui, ela não exclui ninguém aqui nesse lugar. Porque quantos que estão aqui já foram magoados? Levante a sua mão. Se você não levantou, é porque você não começou a viver ainda, não pode. Quantos de nós somos magoados, às vezes, 1 vez, 30 vezes num dia, num mês? E toda vez que você é magoado, uma semente é lançada no solo do seu coração. Fica aí, querido. É como se alguém que nos magoa viesse plantando com todo cuidado essa semente. E nesse momento nós podemos escolher como reagir. A boa notícia que eu quero te dar é que nós podemos escolher. E existem 2 maneiras: decidir não deixar essa semente ir adiante, perdoando o ofensor, ou cultivando, lembrando da mágoa o tempo todo. A amargura é o resultado desse cultivo, amados. Alguém que lança uma semente, seja ela qual for. Às vezes alguém te rejeitou, às vezes alguém mentiu para você, alguém te traiu, alguém fez algo com você, e cada um aqui sabe, querido, no seu íntimo. Alguém que não supriu as suas expectativas. E essa semente, ela vem se proliferando. E a mágoa é justamente o resultado. A mágoa é esse sintoma. E sabe, amados, o que nós precisamos fazer para lidar com a mágoa? Primeira coisa que você precisa fazer: identificar. Aprender a lidar com os seus sentimentos. Entender que não é você engolir o choro, e pôr um bico e virar as costas e ir embora achando que ficou resolvido. Não ficou. Sinta em te dizer que você não ficou com as coisas resolvidas, porque o que você não fala, o corpo fala. É por isso que tem pessoas que estão doentes fisicamente. Não sei se você sabe, mas a maioria dos cânceres, metástases e outras coisas mais, são resultados de pessoas magoadas, ressentidas. Pessoas que não aprenderam a lidar, e anos se passaram e ainda estão esperando que o ofensor venha, reconheça, se ajoelhe e peça perdão. Você precisa deixar Deus trabalhar no seu coração, de fazer isso independentemente se o ofensor vier até você ou não. Escolha desintoxicar a sua alma, escolha desintoxicar a sua vida, escolha a pureza. Escolha não viver ressentido, não se tornar alguém duro. Amados, tem pessoas que estão vivendo como se fosse essa parede aqui. Estão escolhendo viver agora dizendo: eu agora não me importo mais. Eu já não sofro mais se me trair, já não sofro mais se me enganar. Sabe por quê? Eu agora só fico no meu cantinho. Eu não quero ser assim. Porque o que a Bíblia me diz é que o Senhor nos chamou para amar, para viver em abundância. As pessoas estão parando de querer se relacionar, porque não querem lidar com as suas mágoas, não querem resolver os seus ressentimentos, não querem ter que lidar com as feridas. E para curar, você vai ter que lidar com as feridas, sim. Às vezes é aquele ex-namorado, é aquela ex-namorada, é aquele ex-marido, é o ex-patrão, é o ex-pastor. Eu não sei quem te feriu, mas o que eu sei é o que Deus está te dizendo: é hora de você virar essa página. Mas do jeito certo, irmãos. Parar de chutar cachorro morto e achar que vai resolver. Tudo que você enterra vivo vai se levantar. Não é se fechando. Pessoas vivendo com medo 24 horas por dia.
Amados, medo é uma emoção, nós já nascemos com ele. Mas nós não podemos deixar de viver, porque estamos com medo, porque estamos feridos. A segunda emoção que eu quero tratar com você é sobre a culpa. Amados, a culpa é um dos maiores gigantes que nós enfrentamos na nossa alma. Quantas não são as pessoas que são perseguidas pelas lembranças dos erros, dos pecados e dos anos de consequência, porque estão carregando a culpa. Quantas pessoas estão procrastinando e desperdiçando a vida, porque estão presas no seu passado. Deixa eu contar para você um testemunho. Amados, há alguns anos atrás, eu já contei essa história para alguns irmãos, e depois de eu ter tido essa experiência com Deus, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já vi Deus trabalhar poderosamente através dessa palavra. Alguns anos atrás, eu estava num seminário, e eu estava na base da Jocum, e eu me lembro com muita clareza. E eu me lembro que eu fui lá para um seminário, e na minha mente eu ia lá para receber, para ajudar outras pessoas. E chegando lá, eles faziam um tipo de aconselhamento, onde eu nunca tinha passado por ele. E todas as pessoas que estavam ali, exceto aquelas que iam passar, já tinham vivido isso. E eu então auxiliar as demais. Irmãos, e ali eu fiquei e falei, isso não é para mim. Porque eu já tive experiências com Deus, eu já falei para Deus todos os meus pecados. Eu não estou escondendo nada de Deus, Deus sabe tudo o que eu fiz. E eu me lembro que naquela ocasião eu falei, eu vou ajudar. Olha a minha arrogância. Vou acompanhar o aconselhamento de outros. E queridos irmãos, eu preciso afirmar para vocês que certamente, todos vocês que estão aqui, tem algo na sua vida que você cometeu e que ninguém sabe a não ser você e Deus. Só que o que você não sabe é que o seu silêncio é uma promissória que o diabo usa para te condenar. E amados, naquela ocasião, eu ali falei, eu não preciso fazer isso, porque eu já pedi perdão para Deus, então Deus já perdoou meus pecados. Verdade. A Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te purificar de todo pecado e de toda injustiça. 1 João 9. Só que a culpa, você vai carregar até o dia que alguém além de você souber o que você fez. Ainda que isso seja uma coisa tão simples. Há um dia, eu peguei algo que não era meu. Só que ninguém sabia disso. Então você vai ter que lidar com a culpa sim. A Bíblia fala em Tiago 5,16, que se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, nós seremos curados. Porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, perdoado não. Perdoado você é quando confessa os pecados para Deus. E em nome de Jesus, sim, você é perdoado. Agora, se você e eu queremos ser curados, aí, amado, passa pela confissão. E eu me lembro naquele dia, eu passei 7 dias ali, e foram 7 dias eu relutando, porque tinha algo que eu escondia. Tinha algo que, mesmo após a minha caminhada de anos com Jesus, mesmo após experiências com Deus, eu ainda tinha essa promissória na mão do diabo. Porque era uma coisa que eu me considerei inocentada, porque eu já tinha confessado para o Senhor. Só que de algum modo, amados, o diabo ainda conseguia me enredar e me ter de algum modo. Por quê? Porque era uma coisa que só eu e Deus sabíamos. Eu nunca tinha compartilhado com ninguém. E eu me lembro que eu fiquei ali e falei, não vou. E eu me lembro que o Espírito Santo estava me incomodando, que eu precisava sim fazer isso. Mas eu vim me ignorando,
falou que aquilo não era para mim, que eu já tinha muita experiência com Deus e blá, 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 blá. Até que no último dia, todas as colegas do quarto tinham ido embora. Eu fiquei por último e Deus falou comigo muito claramente naquele dia, para que não houvesse dúvida nenhuma. E Ele disse para mim as seguintes palavras, amados: se você não fizer o que eu estou falando para você fazer, eu não posso te levar aonde eu quero te levar. Pastora, mas Deus não é Deus que pode todas as coisas? Pode, mas Ele não vai contra a palavra dEle. E isso é uma coisa que você tem que fazer de dentro para fora. Amados, eu me lembro naquele dia que foi muito difícil. E quando Deus falou isso comigo, Ele ainda falou assim: olha, vai, porque ela está te esperando. Eu queria muito encontrar com essa mulher de novo, mas eu não sei se Deus vai me dar a oportunidade. Mas se eu encontrar com ela ou não, eu sei que o que prova o que Deus fez na minha vida naquele dia foram os frutos que eu carrego comigo e vou carregar ainda. Amados, eu me lembro que eu relutei muito. Vou, não vou. E de repente eu me levantei e falei, vou. Quando eu bati na porta do quarto daquela mulher, ela abre a porta e fala, eu estava te esperando. E, irmãos, ela só falou comigo aí, assim, ó, senta aí e fala o que Deus te mandou falar. É só isso que Ele quer que você faça. Irmãos, naquele dia, foi uma luta muito grande. Porque tudo que eu pensava é, o que essa mulher vai pensar de mim na hora que eu contar isso para ela? Não é que eu matei ninguém, ou algo que você possa imaginar, e ainda que seja isso que você tenha feito, você não vai poder fugir, se você não quiser continuar com a culpa, fugir de fazer o que precisa ser feito. Mas eu tinha pecado contra Deus, e precisava confessar. Só, amados, que quando eu chego ali, aquela mulher se assentou, foi nada demais. Irmãos, pensa numa luta, até eu conseguir. Parece que o diabo, ele colocou uma mordaça na minha boca, irmãos, e eu ia e não ia, e uma vergonha que eu sentia. Um medo do que ia ser depois daquilo, e eu pensava, e minha mão suava, e de repente eu falei, olha, aconteceu isso. Sabe qual é o único arrependimento que eu senti naquela hora? Porque é que eu não fiz isso antes. Naquela hora que eu falei isso, só veio uma cena diante dos meus olhos. Eu vi uma folha e nessa folha estava escrito silêncio. E quando eu falei, essa folha se rasgou de cima a baixo. E naquela hora Deus falou comigo, agora eu te tenho por completo. Porque o seu silêncio não está na mão do opressor. A Bíblia diz que todos os nossos pecados, quando são confessados para o Senhor, são lançados no mar do esquecimento. Só que por que você fica lembrando? Porque não confessou ainda para outra pessoa, para quebrar o seu silêncio. O que a Bíblia fala não é que você tem que sair falando para qualquer um da sua vida, mas sempre vai ter um homem e uma mulher de Deus que está pronto para te ouvir sem te julgar. Sabe o que quer dizer sobre a culpa? O que o Tiago estava ensinando é que a verdadeira culpa, ela tem somente uma causa, o pecado. Até que o pecado seja tratado, a sua consciência vai lutar para te acusar, faça você o que fizer. E sabe o que tem acontecido hoje? Eu vou te dar um dado aqui que não é de uma pesquisa atualizada, mas na época já era assim a porcentagem, para você entender como isso atua. Existe uma pesquisa que fala que 50% dos homens, 50%, lutam com pensamentos de perversão sexual e pornografia. 50%. Significa que hoje aqui metade dos homens estão lutando com isso, calados, nunca confessaram, estão tentando se ajeitar, porque acham que vai resolver as coisas calado. Aí você fala, mas e as mulheres? 30%. Está crescendo a cada dia que passa o número de mulheres que estão envolvidas com pornografia igual aos homens. Vendo as imagens, se masturbando e por aí vai. Por que essas pessoas não estão diante do altar arrependendo?
Será que se colocar na nossa vida o que você e eu fazemos quando ninguém está vendo e expor, você vai ter que mudar de país? Imagina a vergonha. Se alguém descobre, mas as pessoas perguntam para a gente: está tudo bem? Tudo bem, glória a Deus, aleluia, glória. Máscara. É isso que a culpa faz com a gente, amados. Faz a gente mascarar as coisas, e cada dia que passa, a gente vai mais interferindo. Sabe o que está acontecendo? As pessoas querem pecar, mas sem culpa, por isso se escondem. Lembra como Deus criou Adão e Eva? Mas aí eles pecaram e fizeram o quê? Assumiram? Não, se esconderam. E é isso que a gente aprende, errou? Quer saber como eu não consigo viver livre disso? Olha o poder da confissão. Quer saber como eu não consigo viver livre disso? Então eu vou continuar fazendo, mas eu vou me esconder. Porque ninguém sabe. Seja qual for, querido. Só que eu preciso te dizer que uma consciência acusada, ela pode ser invisível, mas ela não está inativa. Alguém que carrega um peso na sua consciência. Vou contar outro testemunho para você. Irmãos, a partir daí, a partir desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Você sabia que é por isso que tem gente que entra pelo aquele portão ali, ó? Sabia que tem gente que não vem na igreja porque se sente tão acusado? Não é pela palavra não, é pela própria consciência. E quando entra ali, fala assim: a voz: você? O que você está fazendo aqui? Você estava fazendo isso e isso ontem. Você? O que você está fazendo aqui? Você traiu sua mulher, lembra 10 anos atrás? Você traiu seu marido, você traiu quando vocês namoravam, lembra? Sabe o que é isso? Seus pecados foram perdoados, mas para ser curado precisa confessar. E não é confessar, às vezes as pessoas falam assim: eu fui no padre, confessei, ele me perdoou. Homem nenhum na face dessa terra pode te perdoar dos seus pecados. Só existe um que pode perdoar pecados, e é Jesus Cristo. Mas as nossas culpas, se queremos viver longe, às vezes, amadas, as pessoas falam assim: mas por que engraçada, a pastora Natália, ela está sempre bem, né? Ela nunca está assim, ela nunca desanima, você nunca vê ela murmurando. Eu vou contar para você o segredo do meu sucesso. Sucesso não, é graça, é misericórdia. Eu descobri o poder da confissão. Amados, errei, pequei. Eu vou lá: Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, me perdoa. Às vezes eu posso cair no mesmo erro, mas eu não tenho vergonha na cara, irmãos. Então eu vou voltar lá e falar: Senhor, Pai, me perdoa. Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Então me perdoa, Senhor. O problema é que a gente aprendeu a ir acumulando, amados. Quantas pessoas não são felizes nos seus casamentos porque ainda tem coisa debaixo do tapete? Sabe que você não pode fazer isso de qualquer forma. Às vezes o que te perturba é que você violentou alguém. Aonde que está, não pode ir porque a pessoa está lá. Às vezes pegou algo que não era seu, que é para ter pego. Vou te contar mais recentemente. Um dia eu estava em casa orando, e aí Deus falou algo comigo. Era uma coisa que eu não tinha falado para ninguém, que só eu e Deus sabia. De novo, eu me lembro, está ali meu marido. Quer dizer, estava, não sei onde ele está mais. Cadê ele? Alguém acha ele para mim, por favor. E eu me lembro que o Senhor falou comigo de novo: confessa para ele. Ele é seu marido, ele é seu amigo. Não esconda nada de quem dorme do seu lado todos os dias. Irmãos, de novo, você acha que eu não tive vontade de não fazer isso? Claro que eu tive. Porque tudo que você confessar, você vai ter vergonha de falar. O primeiro julgamento que vai vir é de você para você mesmo. O que alguém vai falar de mim? O que alguém vai pensar ao meu respeito? Mas aí você escolhe. Se você não confessa a culpa, você vive com ela e é escravo dela o resto da sua vida. Eu me lembro que eu chamei ele, sentei ele lá e falei: olha, eu preciso te confessar uma coisa. Querido, se eu não tivesse falado isso para ele, ele ia saber? Nunca. Mas eu sabia. Esse é o problema de uma consciência que precisa desintoxicar. Ninguém aqui sabe o que você está fazendo sozinho, só que você sabe. E Deus também sabe.
E eu me lembro que naquele dia, eu me assentei diante dele e falei, eu tenho uma coisa para te confessar. Segundo a palavra, diz que se eu confessar, e você orar por mim, eu orar por você, eu serei curada. E eu quero ser curada dessa culpa. E mais uma vez, eu passei por esse processo. E ele orou por mim, e nós oramos, e vida que segue. Só que talvez você não tenha noção do quanto tem pessoas que estão sendo massacradas pelo peso da culpa. Eu li um testemunho de uma moça. Ela casou-se e com pouco tempo de casada, eles com muita dificuldade, ela engravida. E ela entra num desespero tão grande, naquele pouco tempo de casada, com tantas coisas, ela decide abortar o bebê. Ela aborta o bebê. Logo passado 5 anos, já cansada de viver carregando essa culpa, aquela mulher se converte. Ela pede perdão, recebe o perdão do Senhor. Só que dentro dela, ela ainda não se sentia perdoada. E a história conta que ela chega para o marido, confessa o que aconteceu, foi um momento de crise muito grande. Ele não conseguiu lidar com aquilo e ele pede o divórcio para ela. E ela segue em frente. Só que ela disse que a partir do momento em que ela fala aquilo para ele, como nunca antes ela sente de fato que ela havia sido perdoada de verdade. Deus a havia perdoado, mas ela não tinha se perdoado. Tempo depois, ele entende isso, o casamento dos dois é restaurado, só que de uma forma que ela nunca tinha vivido antes. Esse casamento, então, vive uma plenitude que nunca tinha experimentado. Amados, a culpa leva alguém a um estado de perturbação e de agitação tão elevados que a solução é nunca ficar sóbrio. Você sabia que é por isso que tem pessoas que se afundam nas drogas, na bebida, na prostituição? Em tantas outras coisas que posso usar aqui vários exemplos. Porque se essa pessoa ficar sóbria, a primeira coisa que se levanta é um dedo acusador para destruir a sua paz. E não importa o nível do que você tenha cometido, querido. Não importa se foi desde roubar uma bala de alguém ou foi se de tirar a vida de alguém. Mas o que você tem que entender é que o que a culpa faz é o que o pecado gera em nós. Não é lidar com o que eu fiz, mas é lidar com o pecado que eu cometi contra Deus. É o primeiro nível que a gente tem que lidar. A primeira lição que nós podemos lidar é entender como nós vamos lidar com a culpa. A primeira coisa é entender os 2 aspectos básicos e práticos da Bíblia. Lá em Salmos capítulo 32, do versículo 1 ao 5, vai contar a história de Davi. A primeira lição aqui do Salmo 32 é que a culpa não confessada, ela pode adoecer por completo alguém. Ela vai adoecer você fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, porque a consciência culpada nos bate brutalmente, mais do que qualquer coisa nessa vida. E o salmista Davi começa dizendo: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, aquele cujos pecados são perdoados, aquele cujos pecados não são o quê? Cobertos. Aquele que não está vivendo só para se esconder, só para passar pano nos seus erros. Feliz é esse que vive desse jeito. E ele continua dizendo: porque enquanto eu escondi, dia e noite eu sentia que a sua mão pesava sobre mim, a minha culpa me consumia. E ele diz: Senhor, porque tu perdoastes o meu pecado. Porque a culpa não confessada, além disso, ela pode te adoecer e te impedir de prosperar, como está em Provérbios 28:13. Amado, prosperidade não é só dinheiro. Por isso que tem pessoas que relacionamentos não caminham, projetos não vão à frente, porque a palavra diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse versículo é um versículo chave.
Encontra misericórdia aquele que está adoecido, que está assim uma situação miserável, atormentado pela culpa, que não o deixa testemunhar e louvar a Deus. Segunda coisa que a gente precisa fazer, amados, é entender que existe perdão para a culpa. Salmos 32 nos revela que, por mais que relutemos, a única saída para o problema da culpa é o perdão de Deus. E o perdão que só vem pela confissão da culpa pelo pecado. Como é feliz, salmista Davi diz, aquele cujas suas transgressões são perdoadas, aquele que não deve nada para ninguém nesse sentido. Porque pecado gera culpa, amados. Davi disse assim, olha, eu confessei as minhas transgressões ao Senhor e tu me perdoastes da culpa do pecado. Quando Natanael chega para Davi e fala com ele, ele tinha a opção de fingir que não era com ele era rei, ele era um homem poderoso. Irmãos, imagina o que aconteceu naquela época quando esses burburinhos começaram. Só que Davi não podia mais conviver com aquela culpa. Irmão, Davi não aguentava mais ser perseguido pela própria culpa. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui, se for para uma pessoa só, não importa. O que a palavra diz em Salmos 32:8, diz, eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amados, quem não se alimenta da palavra, se abstém de se alegrar-se no governo de Deus, acaba sendo guiado pelas rédeas do sofrimento, gerado pela culpa, os erros produzidos pelo pecado. Você carrega alguma culpa na sua alma, querido? Hoje eu preciso te dizer, não se cale mais, confesse primeiro a Deus, procure alguém de confiança, um homem, uma mulher de Deus, por favor, mas não sofra mais debaixo do jugo de Satanás. Não aceite mais como o mundo está aceitando. É normal viver sozinho, é normal se isolar, é normal não ter paciência com ninguém, é normal não confiar mais em ninguém. Não é esse o modelo bíblico. Segundo a orientação da palavra, o que nós precisamos entender é que não importa o que tenhamos feito, nem o que as pessoas continuarão pensando de nós, é que em Cristo nós temos um advogado no céu, que intercede por nós, que nos justifica e que não deixa qualquer acusação nos condenar diante do Senhor. Romanos 8:33. Mas é preciso reconhecer, confessar e deixar o erro. 1 João 2:1-2, meus filhinhos, diz a palavra, escrevo-lhes essas coisas, porque se vocês pecarem, vocês têm alguém, vocês têm um intercessor junto ao Pai, que não somente pelos nossos, mas também por todos os pecados do mundo. Jesus é o sacrifício que desvia a ira de Deus, amados, tirando de nós tudo aquilo que tem tentado nos atrofiar. Amados, olha, eu vou dizer para vocês, depois disso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Quantas pessoas eu atendi, que eu vi a vida delas serem transformadas. Estou falando desde um líder de igreja até alguém que não conhece a Jesus. Quantas vezes depois disso eu ouvi a frase, ai, Deus está me tocando que eu tenho que te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. E eu sempre ouvia a mesma coisa depois. Ai, olha, eu senti uma vergonha tão grande, um medo tão grande. Mas a única coisa que eu penso agora é, por que eu não fiz isso? Sabe por quê, amados? Vomitar é horrível, mas só quando você vomita que vem um alívio. Espremer uma ferida dói, mas quando você espreme é que vem um alívio. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. O que a palavra de Deus nos ensina em Romanos 5:1-2, tem sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta é a graça pelo qual estamos firmes. Sabe por que muitas pessoas não rompem? Porque não conseguem perdoar, amados. A Bíblia nos ensina que todos nós, diga comigo, todos nós, diga todos nós, temos culpa diante de Deus, e a solução é Jesus. Aleluia, querido. Traz algo aqui para mim, por favor.
A solução é Jesus Cristo. A única forma de arrancar a tiririca é com um inseticida, com algo muito poderoso. Você não arranca, não acaba com essa raiz arrancando superficialmente. Mas existe um homicida poderoso, e esse homicida é a palavra de Deus para te limpar, para te purificar, querido. Eu sei que às vezes você vem para um culto como esse, querendo sair bem daqui, e eu sei que você vai sair, mas eu preciso te dizer, a autoestima não vai fazer você vencer o resultado da culpa. Sentir-se bem momentaneamente não vai fazer você resolver isso. Somente o Evangelho pode nos mostrar que realmente somos e como podemos nos tornar em Cristo. Confesse os seus pecados. Receba Cristo pela fé. Creia na palavra do Senhor e se livre do peso da culpa. Todos nós somos culpados. Nem todos têm o sentimento da culpa, tá? Apesar de todos sermos culpados, nem todos têm o sentimento da culpa. Porque estão numa cegueira tão grande que acham que podem pecar sem sentir culpa e está tudo bem. Sabe, coloque para mim o versículo. João 15, versículo 2. Amados irmãos, o que a palavra do Senhor nos ensina é que nós não devemos esperar o ofensor para perdoar, mas que nós devemos perdoar. Nós devemos fazer segundo o que a palavra do Senhor nos diz. Ele corta todo ramo que está estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê muito fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Aleluia. Deixa esse versículo aí para mim, por favor. Vocês estão limpos, traz um balde para mim, pela palavra que tenho falado. Sabe, amados, apesar de nós termos sido criados com essa pureza aqui, não foi? Segundo a imagem e semelhança de Deus, não é? Só que tantas coisas vieram nos contaminando, e nós precisamos desse detox para limpar o nosso coração de todo ressentimento, toda mágoa e de toda culpa. E a única coisa que nos limpa, e o que o Senhor está dizendo, é a palavra. Amados, a palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do 23 ao 35, depois você lê lá. A parábola que Jesus conta do servo impiedoso. A Bíblia diz que um homem devia, revertendo por valor de hoje, só para você entender, ele devia uns 60 milhões de moedas. E ele chega para o rei, ele chega para o seu senhor, e ele fala assim, ele chega para o seu senhor e ele fala assim, eu estou te devendo, mas eu não posso pagar, e quero levar minha mulher, quero levar meus filhos, por favor, meu senhor, perdoa a minha dívida. Quanto que ele devia? 60 milhões de moedas. Amado, era muita coisa. Para você entender, vou te falar, olha, cada talento equivalia a 6.000 denários ou dracmas. Um trabalhador demoraria 164 mil anos de serviço para conseguir todo esse valor. Trazendo para os nossos dias de hoje, se uma diarista recebesse $10 por dia, um talento valeria 60 mil dólares. 600 milhões, desculpa. Portanto, o que aquele homem devia era incalculável. Superava muitíssimo a quantia que um trabalhador comum poderia pagar com toda a sua vida de trabalho. Resumindo, ele não conseguiria pagar nunca essa dívida. Deus, o Rei amável, piedoso e justo, porque era essa a palavra que Jesus estava contando, perdoou a dívida desse homem, essa dívida impagável.
E ele foi. Quando ele saiu do lugar que ele teve a dívida perdoada, diz que alguém devia a ele 1.000 denários. Quanto, amados? E quanto que ele devia? Milhões. Será que se ele desse esses 1.000 ia fazer falta para ele? Será que era difícil demais de 600 milhões de denários ele tirar 1.000? Sim ou não? Não. Porque afinal de contas ele foi perdoado de uma dívida impagável. Só que a Bíblia diz que ele chega e fala: eu estou devendo, eu estava esperando você sair aqui, eu não vou conseguir pagar a dívida. Aquele mesmo que foi perdoado falou o quê? Chama quem tiver que chamar aí, prende esse homem, ele falou que não vai me pagar, não quero saber, que ele pague com a vida dele, que ele venda mulher, que ele venda filhos, que ele venda os órgãos, se vira e me paga. Só, amados, que não é só na época de hoje que todo mundo está filmando, todo mundo está vendo, não. Tinha gente filmando ele. Tinha gente vendo. Chega lá no rei. Rei, você não sabe o que aconteceu. O sujeito miserável, infeliz, que o Senhor acabou de perdoar, 600 milhões de denários, não perdoou 1.000 de quem devia a ele. A Bíblia diz que naquela hora, o rei se enfureceu, mandou prender aquele homem, e falou: tortura ele, faz isso e isso com ele. Mas que crueldade desse rei. Amados, ele tinha sido perdoado de uma dívida imperdoável. Trazendo para nós, é o que eu quero te dizer nessa noite. Alguém te ofendeu, alguém te afligiu. Para quem que você tem que perdoar 1.000 denários? De quem que você está requerendo 1.000 denários, sendo que você foi perdoado de uma dívida impagável, que o Rei Jesus, o amável, o poderoso e justo, através da sua graça te perdoou, cancelou na cruz todas as suas dívidas, tirou de você todo o jugo de pecado, mas agora também Ele exige que você seja parecido com Ele e perdoe quem te ofendeu. É assim que nós estamos vivendo a vida. Jesus te perdoou de quanto, hein, querido? E você está segurando a vida de gente que não quer perdoar. Perdoar é reconhecer que alguém cometeu uma ofensa contra você, mas decidir largar o rancor, o desejo de justiça contra essa pessoa. O perdão verdadeiro é uma decisão feita com a ajuda de Deus, que te liberta. Você não vai acordar amanhã querendo perdoar quem te ofendeu. Você precisa de um detox nas suas emoções. Você precisa de deixar Deus te ajudar. Primeiro, você deve perdoar porque Deus te perdoou de muito mais. É de uma dívida incalculável. Segundo, porque se você não perdoar, Ele não irá te perdoar. É o que a palavra diz. Não é assim que Ele ensinou a gente a orar? Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado quem tem nos ofendido. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu vou ter que perdoar quem me ofender? O que ele respondeu? Pedro, 70 vezes 7 por dia. Quando alguém te ferir, querido, quando uma pessoa peca, é como contrariar, é como contrair uma dívida, e é preciso pagar. E o preço do pecado é a morte e a separação de Deus. Quantos nós estamos separados de relacionamentos, separados de tantas bênçãos, porque estamos segurando 1.000 denários, enquanto fomos perdoados de uma dívida incalculável. A palavra do Senhor diz que a única forma de nós vivermos esse detox é pela palavra. Ele diz: vocês já foram limpos pela palavra. Na medida que você ingere a palavra, para trazer mais água, na medida que você ingere a palavra, depende do tanto que você está sujo.
Olha, que ele vai precisar ingerir muita palavra. Você vai precisar ingerir muito. Na medida em que a gente for jogando essa água limpa aqui, sabe o que vai acontecer? À medida que for jogando essa água suja vai limpando, ela vai purificando, até o ponto dela se tornar limpa. Sabe o que Jesus está falando para você nessa noite? Se você deixar a minha palavra te limpar, eu vou te fazer purificar como no início, como na essência. Vou te tornar inocente, vou te tornar limpo, porque o meu sangue te purifica de todo pecado, o meu sangue te purifica de toda injustiça. Você quer ser limpo? Tem que ser pela palavra. Quer tirar a raiz de amargura? Tem que ser pela palavra. É o poder da palavra, querido. É o poder da palavra. Se coloca de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode vir aqui. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Que essa noite é uma noite de perdão, amados. Quantos estão assim, ó, pela tampa de amargura, pela tampa de culpa, pela tampa de medo, pela tampa de ressentimentos? A quem que você tem que entregar os 1000 denários, hein? Você tem que perdoar você mesmo? Então se perdoe. Tem que confessar? Então confesse. Mas primeiro reconheça: Pai, antes de eu pecar contra meu irmão, minha irmã, eu pequei contra o Senhor. Quando você está contaminado, se trombou no você, é isso aqui que você vai transbordar, ó. Vem as adversidades, você vai transbordar a culpa, vai transbordar ressentimento, vai transbordar medo, vai transbordar angústia, vai transbordar tudo de ruim que você pode imaginar. Peraí. Quando qualquer coisa que acontece com uma pessoa amargurada, você acha que ela vai transbordar o quê? É isso aqui, ó. Nas palavras, nas atitudes, em tudo que fizer, isso vai contaminando. Vai contaminando, vai contaminando, ao ponto de muitos se render e falar: eu sou só isso. Até que você decida deixar que isso saia. E na medida que você vai se esvaziando, que você vai confessando, que você vai reconhecendo, é isso que vai acontecendo, querido. E você vai ingerindo mais a palavra. Tem que ter mais palavra. É um culto que você vem que você pode nem lembrar o que foi pregado. E aí talvez você fale assim: mas eu estou ouvindo a palavra, estou cantando louvor, estou continuando sujo. Deixa sair. Confessa. Reconhece. Arrepende. Deixa. Ah, mas aconteceu isso. Deixa. Deixa. Pastora, mas estou sentindo que não está dando certo. Continua. Persiste. Vai. Querido, tem sujeira na nossa vida que parece que nunca vai sair. É por isso que a cada dia que passar na sua vida, você vai precisar deixar o Senhor te purificar, e é todos os dias. Diga comigo: todos os dias. Sabe o que acontece? O problema é que a gente não faz esse processo aqui, ó. Pode. Você vai acumulando. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E olha aqui, o quanto de contaminação que está aqui dentro. E está onde? No fundo. E você sabe quem tira essa contaminação aqui do fundo? Só Jesus tira, porque Ele vai aonde ninguém mais vai. Aí quando você faz isso, começa a funcionar. Está sujo ainda? Tá sujo. Só que está sujo igual estava, amados. Agora eu já começo a ver de volta a minha origem. Eu já começo a ver de volta: pastora, mas eu era só uma criança, alguém me violentou, e a partir daquilo ali, pastora, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, eu fiz isso com alguém. Amados, a palavra pode te limpar quando você pensa que tudo que você nasceu para fazer foi para viver impuro. Mas essa noite eu preciso te dizer isso: Deus quer te purificar, Deus quer te limpar de todo pecado, de toda injustiça. É por isso que vale a pena você continuar
te ofenderam, levanta, entregas uma milha, entrega, perdoa, segue em frente, vai. O Senhor nunca vai te deixar, querido. Mas eu preciso te dizer que essa noite é uma noite de perdão. Quantos estão esperando que o ofensor venha até você? Para de esperar, querido, que alguém se conserte no seu lugar. Conserte você. Eu quero orar nessa noite. E eu quero primeiro orar com você que não entregou ainda a sua vida para Jesus. Não importa a idade que tenha, precisa fazer isso porque Jesus precisa nos limpar por meio da nossa escolha de reconhecer a Ele como nosso Senhor e Salvador. Então, se você precisa fazer isso, eu quero que você venha aqui à frente, para você entregar a sua vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus depois de estar na igreja tantos anos. E aí quando eu tinha 14 anos, eu falei, opa, peraí, eu nunca fiz isso aí não. A partir daquele dia eu decidi que eu não ia mais seguir o Deus dos meus pais, mas que eu ia fazer a minha escolha de quem seria o meu Senhor. Segunda oração que eu quero fazer é por você que está afastado dos caminhos do Senhor, que está vivendo debaixo dessa culpa, debaixo do engano, debaixo da condenação, mas você decide e quer viver o que o Senhor tem para você. Amados, a decisão sempre vai ser nossa. Sempre vai competir a nós obedecer ou não o que a palavra diz. E terceiro, eu quero orar com você que precisa perdoar, querido. Precisa liberar o ofensor. Precisa se liberar para você seguir em frente. Amém? Feche os seus olhos. Aqueles que forem vir aqui à frente podem ir vindo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Jesus quer te fazer limpo novamente, querido. Limpo de novo. Quem você precisa entregar as 1000 moedas? Faça o que o Senhor está te mandando fazer. É tão bom quando a gente sente Jesus tirar os nossos fardos, amados. Vem aqui alguém acompanhar eles para mim, por favor. É tão bom quando a gente recebe isso de Deus. E por mais que você já tenha reconhecido, falado com Deus, querido, faça a orientação que a Bíblia está te dando o quanto antes. Mas faça. Faça. Se você precisar de alguém para te ouvir, estou aqui. Só você marcar uma hora comigo, um dia. Só quem passou por isso, querido, sabe a alegria de você não viver debaixo de condenação nenhuma. Talvez quem te ofendeu, quem gerou a raiz de amargura na sua vida, é da sua família, querido. Infelizmente hoje os maiores abusos acontecem na família. Infelizmente hoje as maiores demonstrações de rejeição e tantas outras coisas acontecem na família. Acontecem nos vínculos de amizade. Agora, querido, o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós aqui. E graças a Deus que é Ele que nos convence. Quem sabe tem pessoas aqui que precisam, como um dia a minha mãe teve coragem de reconhecer para mim algo que libertou o meu coração e libertou o dela. Talvez você vai precisar ter uma conversa difícil. Talvez você vai precisar assumir de fato o que você carrega aí que ninguém sabe. Mas o Senhor sabe. Ele já te perdoou, mas para ser curado e para romper, você precisa vivenciar isso. Fala com o Senhor aí no seu lugar, querido. É você e Ele. Pai, em nome de Jesus. Como é precioso nós vivermos o que a Tua Palavra nos ensina, o que a Tua Palavra nos diz, nos orienta. E nós queremos fazer esse caminho de volta, um caminho de arrependimento, um caminho de reconhecimento, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão sendo libertas, Pai, quem sabe estão vindo aqui à frente, entregar, Pai, as suas 1000 moedas. 1000 moedas para quem ofendeu, 1000 moedas, e querido, se
Você precisa fazer isso. Talvez a pessoa disse: meu Deus do céu, quem eu preciso perdoar já morreu. O que eu faço? Entrega as 1000 moedas. Entrega. Mas entrega diante do Senhor, querido. Quem sabe você é um marido que bate na mulher, ou você é uma esposa que trai o marido. Ah, querido, mas já tem tantos anos. Meu irmão, minha irmã, é hora de tirar as máscaras e vir com a cara limpa diante de Deus. Falar: Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti, mas eu me arrependo, eu quero deixar, Senhor. Eu quero deixar o meu pecado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, que haja quebrantamento nesse lugar, nessa noite. Esse que está confessando o Senhor como seu Senhor e Salvador, Pai. Ah, meu Deus, que haja restauração, meu Pai. Que haja pureza, meu Deus. Que o Senhor venha nos fazer voltar, meu Pai, para essa essência de pureza. Essa essência, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, este coração, Pai, que está oprimido pela amargura, pela falta de perdão, Senhor, que está liberando agora e dizendo: eu deixo meu ofensor ir. Eu deixo tudo, Pai, porque Tu me perdoaste de uma dívida incalculável. Quem sou eu para não perdoar quem me ofendeu? Quem sou eu para não perdoar quem me feriu? Quem sou eu, Pai? Arranca agora, Jesus, pelo poder da Tua palavra, toda raiz de amargura, toda raiz de ressentimento. Pai, esse que quem sabe está escondendo, perturbado pela culpa, perturbado, Senhor, por vícios, meu Deus, perturbado por uma impureza há tanto tempo, tenta sair, mas volta. Você precisa confessar, querido. Você precisa abrir sua boca. Você precisa sim se envergonhar. Vai dar vergonha, vai dar medo, vai sim, mas vai curar, vai resolver, vai, querido, vai. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa reputação, que a gente não se preocupa que estamos ferindo a palavra, ferindo os mandamentos. Ah, Espírito Santo de Deus, ajuda cada um aqui a perdoar como o Senhor nos perdoa, a amar como o Senhor nos ama. Pai, em nome de Jesus, ajude a esse que está enfraquecido no caminho, meu Deus, que está se entregando, dizendo: como eu não consigo viver sem isso? Então quer saber, eu vou viver o resto da minha vida desse jeito. Não, Deus está te dizendo: eu vou te pegar daí, estende a sua mão, deixa eu te ajudar. Pai, em nome de Jesus Cristo, libera o bálsamo sobre cada coração aqui nessa noite, Pai. Senhor, que pessoas venham tomar a atitude de liberar o perdão. Eu não sei se você vai bater na casa da pessoa, eu não sei se vai ser por uma mensagem de texto, eu não sei o que vai ser, mas que você não seja como aquele servo incrédulo, aquele homem tão perverso. Sabe por que ele não perdoou? Porque ele não se sentiu perdoado. E sabe, você não está conseguindo perdoar pessoas porque nem você ainda entendeu o perdão, não entendeu a graça, não entendeu a justiça, não entendeu o amor do Senhor. É tempo de você abrir seu coração para Ele. Imagina que vergonha aquela mulher adúltera que foi pega no ato e de repente chegam ali com ela diante de todo mundo. Que vergonha! Ai, que vergonha! E ela chega lá e cada um com uma pedra na mão. De repente Jesus aparece e fala: ei, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Vai, não peques mais. Oh, querido, deixa Jesus te inocentar. Sabe o que significa ser inocentado? Não significa que você não tem culpa, não, mas significa que Ele escolheu te absolver. Ele escolheu te absolver da culpa, da injustiça. Foi Ele quem escolheu. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é a verdade, Jesus. São vários gatilhos. A Tua palavra é a verdade, Jesus. Em você a dúvida e o medo, mas amanhã vai ser melhor. Isto não é segredo. A noite vai terminar
e o sol vai voltar a raiar. Então vai nascer um novo Senhor, dia. e único Você Salvador encontra a da saída. Escreve meu nome E se tudo no livro da desandar, vida. A conta partir pra de mim. hoje, Vou saber te acalmar. caminhar com o Fala Senhor pra mim. para Te sempre conheço e desde o seu nunca mais primeiro respiro. te De deixar. amar, de alegre, eu tô A aqui minha pertinho. vida E se tudo desandar, conta pra mim. Eu te Eu vou saber te acalmar. Fala pra Eu mim. quero andar Te conheço todos desde o seu primeiro na sua respiro. presença. De amar, de Pai, em alegre. nome de Jesus, sela a vida do Nicolas, Pai, com a tua presença, todo Senhor. dia pelas ruas do teu coração. Ele que hoje decide entregar a vida dele para o Senhor, Eu Jesus. conheço cada buraco que Ah, meu nele Pai, foi como são feito. grandes os teus Ferida propósitos que para a vida até dele. hoje ainda faz efeito. Preserva o Te amor do Senhor no conheço coração muito dele. bem e sei Espírito Santo, quando tu não batiza tá ele, bem. sela E ele com a tua sei que o presença. que existe aí E que ele nunca venha se afastar do amor do é Senhor. somente eu quem Que ele tenho.